Capítulo 89 Destinos definidos. Espere um pouco, Gold. Por que colocar toda essa carga nos ombros do Gurren? Zhao Tian perguntou. Carga? Eu só estou o enviando para um encontro com o ancestral dele. Não é minha culpa se o santo do ar era orgulhoso demais. Outra coisa, esse pirralho já despertou a linhagem dele, então chegar ao reino suzerano não será algo impossível de se conseguir. Gold respondeu. O Senhor Gold está certo. É o meu dever encontrar o meu ancestral e reviver a minha linhagem. Gurren falou enquanto tentava encerrar o assunto. Pelo que eu percebi até agora, você, moleque, já desistiu de qualquer outra aspiração de poder na sua vida. Você pensa que pode apenas ficar sentado aqui e aproveitar uma vida tranquila. Você, ele e aqueles chamados Ming Shui e Ming Xiao deixaram de ser pessoas normais no momento que despertaram as suas linhagens. Você já fez a ascensão para um nível diferente de energia espiritual. Você, mais do que qualquer um deles, deveria estar focado em uma busca incessante por poder. Gold se virou e repreendeu Zhao Tian. Zhao Tian tentou argumentar, mas ele não tinha nada para dizer naquele momento. Eu imaginei que você não teria nada para dizer. Gold falou enquanto balançava a cabeça decepcionadamente e continuou, já que você não parou para pensar em um cenário mais amplo. Eu farei isso para você. Assim que Gold pausou sua fala, uma pequena fenda espacial surgiu e um talismã de ouro branco, pequeno e com o símbolo de duas espadas cruzadas no meio dele, saiu da fenda. Gold fez com que o talismã voasse até as mãos de Zhao Tian e a fenda desapareceu no mesmo instante. O que é isso? Zhao Tian perguntou enquanto olhava para o talismã que estava na sua mão direita. Entregue isso para aquela que você chama de Ming Shui. Ela terá que alcançar o reino suzerano e nesse momento ela deverá partir para o centro da Floresta Sombria. Desde que ela esteja de posse desse talismã, ela saberá o que fazer e para onde ir. Gold falou enquanto permanecia irritado com Zhao Tian. Por último, você deverá procurar aquele que você chama de Ming Xiao e compartilhar com ele todo o conhecimento e as memórias do velho bombado. Compartilhe tudo, até mesmo o corpo supremo do rei. Não importa se é muita coisa para assimilar de uma só vez, se ele não conseguir fazer isso. Ele estará assumindo que é incapaz de seguir adiante com o legado daquele velho Gold finalizou. Assim que terminou de falar, Gold não deu qualquer outro olhar para Gurren ou Zhao Tian e retornou para a consciência de Zhao Tian. Não me incomode mais. O seu tempo está acabando. Faça o que eu te disse, case-se logo e aproveite o sossego que você ainda tem, pois daqui a pouco ele acabará. Gold avisou na consciência de Zhao Tian. Assim que Gold desapareceu, Gurren e Zhao Tian ficaram parados e calados. Cada um refletia sobre as palavras que Gold tinha dito. Gurren pensava sobre a jornada que lhe esperava e o caminho do poder que ele deveria trilhar. A insegurança imperava nele, mas ele deveria vencer esse sentimento e fazer o que Gold tinha lhe dito. Zhao Tian estava sentindo várias coisas. Primeiro, ele temia sobre o tal perigo que Gold tinha lhe dito. Segundo, ele estava furioso por causa da brincadeira e da repreensão de Gold. Terceiro, ele estava inseguro sobre as jornadas e caminhos que Gold tinha traçado para Ming Xiao e Ming Shui. Por último, ele estava envergonhado, pois Gold estava certo. Bem no fundo do coração de Zhao Tian, ele já tinha desistido de chegar a um nível de poder que abalaria o mundo.
Zhao Tian acabara de conseguir a sua vingança, riqueza, uma família, amigos e apoiadores, e por fim, uma esposa. Os planos que Zhao Tian tinha para o futuro, eram de treinar para chegar ao reino atroz, viver ao lado dos seus familiares e esposa, ter filhos e viver uma vida tranquila. Porém, Gold não tinha feito uma suposição, ele tinha afirmado que Zhao Tian não poderia fazer o que ele estava planejando. Tudo o que Gold disse, tinha uma espécie de recado subliminar. O caminho do poder é um caminho sem volta. Pessoas poderosas ou que possuam um potencial elevado, atrairão outros seres poderosos até eles. A única forma de alguém assim viver tranquilamente é chegar a um nível de poder que seja imbatível no universo. Pelo menos foi isso o que Zhao Tian conseguiu entender. O silêncio entre Zhao Tian e Gu Ren durou por alguns minutos, até o momento em que Yan Gao apareceu no salão dos ancestrais e perguntou alarmado: "Jovem mestre, o que aconteceu aqui? Eu senti uma aura assustadora vindo deste lugar." Nesse momento, Zhao Tian e Gu Ren se entreolharam e Zhao Tian falou: "Senhor Gao, o Gu Ren acabou ativando uma armadilha aqui." Era uma armadilha estranha, que tinha uma espécie de efeito psicológico. Assim que ela foi ativada, a aura da qual o senhor está falando surgiu e rachou o solo. Foi uma sorte que não havia nenhum inimigo aqui, pois do contrário nós ficaríamos paralisados por causa daquela aura artificial e seríamos alvos fáceis. Assim que escutou a desculpa que Zhao Tian tinha acabado de inventar, Gu Ren coçou a nuca e falou envergonhadamente: "Me desculpe, eu fui descuidado demais. Eu poderia ter causado um grande estrago se essa armadilha fosse do tipo explosiva." Yan Gao escutou os dois e deu um olhar intrigado neles. Depois, ele olhou ao redor e pôde sentir que não havia mais nenhum traço daquela aura anterior, então aquilo poderia ser realmente uma aura artificial, pois ninguém seria capaz de esconder uma aura tão poderosa, assim tão rápido. Durante as suas várias experiências de batalha, Yan Gao já tinha se deparado com armadilhas desse tipo e apesar de serem incomuns, elas realmente existiam. A única coisa que Yan Gao pôde fazer foi acreditar em Zhao Tian e ranger os dentes de raiva. Aqueles malditos! Eles mentiram e não nos informaram que havia uma armadilha aqui. Jovem mestre, deixe-me dar uma lição naqueles porcos. Yan Gao falou. Temendo por uma reação explosiva de Yan Gao, Zhao Tian não o impediu de fazer nada, mas ele direcionou a raiva de Yan Gao para outra pessoa: "Senhor, o senhor tem razão. Contudo, eu não quero que aqueles que foram condenados a trabalharem até morrer sejam mortos tão rapidamente. Descarregue a sua raiva e faça o que quiser com aquele elder que está preso aqui." Após escutar as palavras de Zhao Tian, Yan Gao cerrou os punhos e falou: "Certo. Aquele ordinário vai me pagar por ter mentido para mim." Assim que terminou de falar, Yan Gao saiu do salão e foi até a cela onde o elder da família Oolong estava preso. "Cara, aquele elder está fudido." Zhao Tian comentou com Gu Ren enquanto os dois observavam Yan Gao partir com uma expressão furiosa. "Ainda bem que você sabe inventar desculpas como ninguém." Gu Ren comentou. "Vamos ficar quietos e não comentar sobre nada desse assunto." Zhao Tian encerrou. Gu Ren concordou com a cabeça e saiu do salão. Após Gu Ren deixar o salão dos ancestrais, Zhao Tian ficou sozinho ali. Ele caminhou por todo o salão enquanto passava as mãos por todas as paredes e objetos que tinham lá. Após voltar para o trono de ouro, Zhao Tian colocou a mão na cabeceira do trono,
pensou por alguns instantes e murmurou: será que eu realmente não poderei desfrutar disso tudo? Eu finalmente consegui dar ao meu pai, o meu irmão e a todos os outros, a terra que eles merecem. Será que eu não conseguirei compartilhar dessa alegria com eles? Se é de poder que eu precisarei para ficar aqui, eu vou reunir todo o poder deste universo. Eu vou fazer com que qualquer ameaça trema de medo. Apenas por ouvir o meu nome. Se for necessário, eu mesmo criarei um novo mundo e colocarei todos os meus amigos e familiares lá. Após murmurar determinadamente, Zhao Tian se sentou no chão, no meio do salão dos ancestrais e começou a cultivar. Enquanto uma grande quantidade de energia espiritual do universo era absorvida por Zhao Tian, a mente dele foi tomada por intensa sede de poder. Contudo, essa sede de poder não era de forma alguma gananciosa ou tirana. Ela era pura e sincera, e buscava o poder para fins diferentes. Zhao Tian entrou em um estado de meditação profundo, que durou até o amanhecer do outro dia. Ele nem pôde escutar os gritos do Elder que havia sido torturado por Yan Gao durante toda a noite. Gritos estes, que foram escutados por quase todas as pessoas do território Zhao. Após finalmente despertar da sua meditação, Zhao Tian viu que na sua frente havia uma bandeja de alimentos. Provavelmente alguém viu que ele estava cultivando e resolveu deixar-lhe isso para quando ele acordasse. Após sentir um perfume feminino fraco, mas ainda fresco que exalava da bandeja, Zhao Tian percebeu quem deixou ela ali, fora Zhao comigo. Sem fazer nenhuma cerimônia, Zhao Tian devorou tudo o que havia na bandeja e deu um sorriso satisfeito. Depois, ele se levantou, respirou fundo e começou a caminhar para fora do salão dos ancestrais. Senhor Shen, o senhor poderia pedir alguém para reformar aquele salão. Eu acho que não seja adequado ter nada que lembre dos Wolong lá. Eu mesmo faria isso, mas eu tenho uma certa urgência para me reunir com a família Ming. Zhao Tian viu e falou com Yan Shen, um dos atrozes que vieram com Yan Gao. Yan Shen concordou e disse: sim, eu farei isso. Depois procure Yan Gao, pois ele falará com o mestre Xiu daqui a pouco. Zhao Tian acenou com a cabeça e se retirou. Ele caminhou por um longo caminho até chegar nos portões do novo território. Durante toda a sua caminhada, Zhao Tian recebeu os mais diversos elogios e agradecimentos dos seus novos familiares. Ele se alegrou quando viu que todos estavam aproveitando as suas novas casas e as crianças estavam brincando por todas as partes. Os Zhao, que sempre trabalharam durante todas as suas vidas, não ficaram à toa ou vagabundeando, eles continuaram trabalhando, mas dessa vez, eles estavam trabalhando nas suas próprias plantações e nas alocações das pessoas que ainda não tinham se ajeitado. Também haviam muitos Gu e muitos Ming que interagiam e ajudavam os Zhao. Quando finalmente chegou aos portões, Zhao Tian se deparou com dois dos homens de Yan Gao, que faziam os papéis de guardas. Do lado de fora, acima dos novos portões de madeira, haviam grandes letras que poderiam ser vistas de longe e formavam as palavras: Território Zhao. Zhao Tian olhou para tudo aquilo, deu um olhar de agradecimento para os dois guardas, se virou, respirou profundamente e após fechar os olhos por alguns instantes, começou a caminhar na direção da capital da província dourada. Zhao Tian caminhou sozinho e ninguém ousou tentar nada contra ele. Alguns que se depararam com ele no caminho, o cumprimentam, outros elogiaram, outros ficaram com medo e simplesmente desviaram os seus caminhos.
Zhao Tian fez a caminhada mais tranquila da sua vida e chegou até a capital da província Dourada. Assim que chegou na capital, Zhao Tian viu os corpos em decomposição e decapitados de Oolong-zhao, Lin Mubai e os outros que morreram no vilarejo 8. Após pisar na capital, Zhao Tian foi recebido como uma celebridade e os mais diversos elogios, bajulações, presentes espalhafatosos e até mesmo juras de amor, eram direcionados para ele. Zhao Tian teve uma certa dificuldade para se esquivar dos bajuladores e chegar no território Ming, mas ele conseguiu chegar lá. Depois que Zhao Tian entrou no território Ming, ele teve outra recepção espalhafatosa, mas desta vez ela era sincera e calorosa. Zhao Tian percorreu um longo caminho até chegar na residência de Ming Zong. Ho. Você chegou. Esposa. Venha conhecer o seu genro. Ming Zong olhou para Zhao Tian, mostrou felicidade em vê-lo e gritou. Assim que a voz de Ming Zong caiu, uma bela mulher, usando um longo vestido verde, saiu da residência e sorriu para Zhao Tian. Aquela mulher aparentava ter uns 30 anos de idade. Tinha longos e belíssimos cabelos loiros. Pele branca como a neve e sem nenhuma imperfeição. Os olhos dela possuíam o mais profundo azul que alguém poderia imaginar. Qualquer um que imaginasse aquela beldade na sua infância, veria a figura de Ming Shui. Você é o tão falado Zhao Tian. O meu nome é Mingakami, eu sou a esposa de Ming Zong e mãe da Ming Shui. Mingakami se apresentou e deu uma boa olhada em Zhao Tian. Por um instante, Zhao Tian ficou sem ação quando viu Mingakami. A beleza daquela mulher era algo surreal. Porém, ele lutou para voltar aos seus sentidos e cumprimentou de volta. É um prazer conhecer a minha sogra. Agora eu finalmente pude ver o motivo da Shui ser tão bela. Sig. Que jovem gentil. Mingakami sorriu, falou e apertou as bochechas de Zhao Tian. Ha. Esposa, pare de deixar o nosso genro envergonhado. Ele veio até aqui, para decidirmos qual será a data do casamento. Ming Zong sorriu e falou. Ótimo, eu vou preparar um chá e conversaremos imediatamente. Mingakami se alegrou e após soltar Zhao Tian, ela correu para sua residência. Zhao Tian conversou sozinho com Ming Zong por algum tempo. Depois, Mingakami retornou e eles conversaram sobre o casamento. Ao final da conversa, ficou acordado que o casamento aconteceria 60 dias após a conversa.